Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico feliz com cada um que está participando, dá para dar uma engajada melhor nesse negócio. A gente percebeu que ler a Bíblia é algo assim que parece que pesa para o pessoal, mas a minha jornada aqui está sendo maravilhosa com o Senhor, com a palavra de Deus e que realmente possamos fazer com que a palavra dele seja vida, que ela traga vida e que ela possa depositar o bom tesouro. Mas temos que cuidar para que a palavra não seja apenas logos, apenas a palavra escrita nas nossas vidas, mas que ela possa ser transformadora. E aí nós precisamos do Espírito Santo para que ele revele a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. E assim, é tremendo estarmos aqui lendo a Bíblia com o Espírito Santo. Então, esse é o desafio que nós temos aí pela frente, ok? Sem mais delongas hoje, bora para a nossa leitura. Muito bem, estamos aí na nossa leitura de dia 296, vamos finalizar 300, olha só que beleza, eu me lembro quando eu estava feliz em chegar em 100, aí faltava 280, agora nós já estamos chegando nos 300 e que realmente possamos finalizar com chave de ouro a nossa leitura. Lembrando que nós fazemos aquela leitura, né, da Bíblia 365, que é o Antigo, o Novo, um salmo, um trecho do salmo e uma passagenzinha de sabedoria do Provérbios. Então é um desafio de nós termos toda ela dentro da nossa agenda e assim a gente vai tendo a sua porção diária da Palavra de Deus, beleza? Então pega lá o seu cofre, pega lá a sua Bíblia, pega a tua Bíblia normal, referências aqui embaixo, e assim a gente vai estar lendo. Estamos em Jeremias 42, 1 a 44, 23. Vamos lá! Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Olha só como eles estão falando. Ore para o Senhor, o seu Deus, em vez de eles chamarem o nosso Deus. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, olha aí, jogando a responsabilidade para o outro, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra do Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a tudo a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Agora eles já estão chamando de nosso Deus. Parece que vai mudando uma chavezinha, né? Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Ele lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar e suplicar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, então eu os edificarei e não os derrubarei.
Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar à terra, a esta terra. Mas se vocês disserem, não ficaremos nessa terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Neste caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês, até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês que são o remanescente de Judá, não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço essa advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo, ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Opa, agora eu perdi, na piscada eu perdi. Seu Deus dizendo, ore por nós ao Senhor, nosso Deus, depois conte-nos tudo que o Senhor, nosso Deus, disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. Quando Jeremias acabou de falar, e todo o povo, todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias, é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer, não entre no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregarmos nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem e nos exilarem na Babilônia. Assim nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo, todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, que de todas as nações para as quais haviam sido dispersos, tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei, e todos os de Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito desobedecendo a voz do Senhor e chegaram até Táfnis. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo, pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens judeus, e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo,
e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito como que o pastor tira os piolhos de sua própria roupa e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês virão todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses que nem eles. Nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essa coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem de sua maldade, para não queimarem incenso aos outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhes fique nenhum remanescente? Porque vocês me irritam com as obras de suas mãos, queimando incenso a outros deuses da terra do Egito, aonde vieram morar? Porque vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei e nem nos meus estatutos que pus diante de vocês e de seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior, perecerão, morrerão a espada e a fome. Serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, porque castigarei os que moram na terra do Egito, como castigarei Jerusalém com a espada e a fome e a peste, de maneira que os remanescentes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão e todo o povo que morava na terra do Egito em Patros disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumavam fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia.
Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo e aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado essa resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e seus pais e seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia, por mais tempo, suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso a terra de vocês se tornou em ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado como hoje se vê, porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor, não obedecendo à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhes sobreveio esse mal, como hoje se vê. Na verdade, o que eles estavam falando? Não, a gente fazia sacrifícios à Rainha dos Céus e a gente estava bem. Estava bem por quê? Porque se mantinha a adoração a Deus. E eles eram prósperos. Deus havia abençoado eles de forma grandiosa. Só que no meio se reverteu o coração deles e começaram a adorar, no meio da prosperidade, começaram a adorar esses deuses. E aí eles falam: mas a gente estava tão bem. E depois começou a ficar ruim. Mas claro, depois de um tempo aí começam as abominações, aí começa a piorar a situação. Então existe a questão da semeadura e colheita. Quando você semeia, você vai colher lá para frente o que você semeou. Não é algo assim, eu semeei e já ganhei aqui. Não, eu semeio e existe o tempo para se produzir. Então aquilo que nós semeamos, quando nós semeamos iniquidade, existe um processo, a gente vai colher iniquidade lá na frente. Se a gente semeia justiça, com o tempo a justiça vai ser efetiva. Então, semeadura e colheita. E é isso que o pessoal está discutindo aqui. Jeremias falou: não é isso aí não. Então não confunda as coisas. 2 Timóteo 2, 1 a 21. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhes pertence. E mais, afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e inútil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Advertências de Paulo para Timóteo se manter firme. Falando assim, sempre vai ter gente difamando, sempre vai ter gente dizendo do contrário. O que importa é que você se mantenha firme aquilo que Deus colocou no seu coração e aquilo que eu tenho ensinado a você. Salmo 92, 1, 93, 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como de boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou um mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios do seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para sempre. E Provérbios 26, 3, 5, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí, não responda ao insensato segundo a sua tolice. Muitas vezes os caras vêm, afronta, daí você fala só, aquilo que a UDF diz. Você não precisa estar errado para pedir perdão. Você não precisa estar errado. Se você fala assim, me perdoa se algo que eu disse te ofendeu, me perdoa. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. E nós estamos aqui
para refletir o caráter de Cristo. Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine este canal, assine o sininho, ative o sininho, compartilhe, dá um like e comente aí, né, o que você acha, o que você está achando, e nos vemos na leitura de amanhã.